Bem-vindo, você que está chegando agora no nosso programa Divinista. Gratidão a você que está conosco desde as 8 da manhã, né? Nosso programa tem começado às 8 horas e vamos até às 9 agora, se Deus permitir. Antes de voltar ao tema de hoje, quero dar as nossas mídias sociais, nossas redes. Nossas páginas chamam-se Informes Divinos. Estamos no TikTok, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube. E como a gente passa muitas informações aqui no programa Divinista, acho importante colocar à disposição de todos vocês o nosso portal, onde você pode acessar vídeos e baixar gratuitamente todos os livros que lá estão. O nosso portal é www.conhecerpratransformar.com.br. E para quem quiser ganhar no papel, né, na mídia tradicional no papel, o livro Evangelho Eterno, basta mandar para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. E o tema de hoje, estamos tratando sobre Buda e o caminho óctuplo, ou as quatro... E começa com as quatro nomes. As quatro. Eu e o Milton, a gente confunde muito. O caminho o óctuplo, caminho das 8 sendas, a senda do caminho. A gente faz a maior bagunça, mas a gente está ainda nas 4 nobres verdades. Dá só para você repetir a primeira rapidinho? Não precisa nem ler, se for o caso, é só falar qual é para a gente ir para a segunda e a terceira. A primeira nobre verdade é do sofrimento, né? Que é nascimento, envelhecimento, enfermidade, morte, né? São sofrimento. E principalmente quando você tem a injunção do apego, né? E aí a gente terminou comentando que não necessariamente a vida é sofrimento, essas coisas todas, mas tudo com que se compara, né? Com que eu comparo. E aí a gente vai para a segunda nobre verdade. Sim. E a segunda nobre verdade, né? Sobre a origem do sofrimento, né? Então, lá no Sutta Pitaka, né, do Pergaminho Pali, ele é dito assim: é este desejo que conduz a uma renovada existência, acompanhado pela cobiça e pelo prazer, buscando o prazer aqui e ali, isto é, o desejo pelos prazeres sensuais, o desejo por ser e existir, o desejo por não ser e existir. Então, aqui ele coloca, né? E resumindo, que a origem do sofrimento é esse apego, né, pelos prazeres dos sentidos, né, os prazeres sensuais no sentido dos 5 sentidos, né? Por exemplo, comer, né, o prazer do tato, né, do olfato, qualquer tipo de prazer que agrade aos sentidos, né, e o apego, né, essa sensação. Né? Você sabe que é interessante isso? A gente tem, até por conta da minha profissão, a gente tem alguns estudos, algumas palestras, algumas coisas, o seguinte, que hoje em dia, assim, que nós não queremos ter nenhum tipo de sofrimento, que a gente quer que a vida seja prazerosa o tempo inteiro. Quando o sofrimento, muitas vezes, faz parte. O luto é necessário ser vivido, por exemplo. Tanto o luto de uma perda de um ente querido, como o luto de um encerramento de uma relação, né? E que hoje, por qualquer sofrimento que é normal da vida, se busca o medicamento, né? Então, ou seja, o sofrimento nem sempre ele é aquilo que a gente está dando, a dimensão daquilo que a gente está dando. Mas sim, eu não quero sofrer nada. Eu quero estar em pleno gozo de felicidade. É impossível isso aqui, né, bem? Antes de entrar na terceira nobre verdade, se eu tivesse que musicar a primeira nobre verdade, é aquela música do Gonzaguinha, né? A vida é maravilha ou é sofrimento? Depende do modo que você vê. Pois é. O momento, né? E é bonita. A gente que já fez essa música aqui, né? Acho que a gente já fez quase todas as músicas aqui. Mas é muito legal. Mas se quiser, eu canto depois, tá? No final. Não. Ao encerrar o programa. Mas aí, então... mas, de novo, é o apego, né? É o desespero por ser feliz. E aqui não é o lugar mais adequado para a gente ter uma felicidade plena, porque a felicidade plena está no Nirvana. Sim. A plena está no Nirvana, né? E aí ele continua com a outra nobre verdade. A terceira nobre verdade é da cessação do sofrimento, né? E então é dito assim: é o desaparecimento e cessação sem deixar vestígios daquele mesmo desejo, abrir mão, descartar, libertar-se, desapegar desse mesmo desejo. Então,
quando se domina esse apego exagerado ao prazer, pode-se viver sem sofrimento. Então, existe um componente muito forte que é mental, né, do sofrimento. Por exemplo, eu posso ter uma dorzinha nas costas, só que eu não estou olhando só para a dor em si, né? Eu fico, ai, tá doendo, eu reclamo, né? Ai, que coisa ruim, né? Eu não queria estar assim e tal. Então eu gero esse sofrimento mental que quando eu silencio e vejo só aquela sensação, eu falo, ela não é tão grande assim, né? Tão grande então assim. eu desapego daquela coisa de querer estar pleno sempre, né? É preciso tomar cuidado, hein? Se formos muito literais, né? Não é viver sem sofrimento, mas é ter uma melhor compreensão da vida e da dimensão espiritual, colocando a matéria na sua posição real, né? Sem os apegos exagerados. Deu outra música aqui, tá, pessoal? Exagerado. Eu não sei se a gente pode fazer a relação com aquilo que Jesus falou de você estar no mundo, mas não ser do mundo. Não sei se cabe essa relação. Quer dizer, eu estou no mundo, Vivo eu o estou mundo. encarnado, eu vivo o mundo, mas eu não deixo que a matéria seja o meu ponto focal. Aquilo que é mais importante, eu vou me servir dela, eu vou com respeito, eu vou usar, eu vou ter a real perspectiva. Realmente, essa coisa da dor que você colocou é muito legal, né? Puxa, tá doendo. Eu costumo, quando eu vou no médico, é interessante, eu costumo falar para ele assim, doutor, eu não me preocupo com a dor agora. Eu quero saber por quê. Quer dizer, o que é que está doendo? Claro, eu não vou procurar... Por que está doendo? Por que está doendo? O porquê físico, né? Eu não vou perguntar para ele o porquê espiritual. Não é isso. Mesmo porque o porquê espiritual nem sei se interessa nesse momento. Né? Não me interessa. Então, eu digo assim, eu quero saber o porquê que está doendo. Depois eu decido se eu vou tomar o remédio, se eu não vou tomar remédio. E aí, muitas vezes, até a dor melhora. A gente né? deve servir da situação na matéria, né, Lerira? Com respeito e sem apego, para que não seja um fim em si mesmo, mas reconhecendo que esse passar pela vida é o caminho para a evolução. Ô Vinícius, essa questão da gente encarar tudo sem desapego, a gente vê muito em Krishna também. Né? Quando a gente pega o Bhagavad Gita, a gente tem um tamanhão de páginas em que ele fala do desapego. E tem a hora que você falou da emoção, né? Quer dizer, que são o sofrimento das relações, todas elas são, ou seja, e ele fala assim, se você se desapegar do fruto da ação, você não sofre. Porque assim, você vai fazer o que você tem que fazer para o outro sem esperar retribuição. Né? Sem esperar a volta. Então, não é largar. Não é fonte de sofrimento. Né? Outra coisa, também em Krishna, eu gosto muito de Krishna nesse aspecto, ele fala assim, que o sábio... depois eu queria te perguntar uma coisa. O sábio é aquele que olha um monte de barro, olha um monte de ouro, e para ele isso é igual. É duro, hein? É um baita de um desapego, é duro. Mas ele fala isso. E tem Jesus também, né, bem? Jesus, sim. Ele fala que a mão direita não saiba o que a mão esquerda está fazendo. É desapego, literalmente. Então, é desapego da ação. Da ação. Né? E eu trouxe um comentário aqui também do Krishna, que fala sobre isso. Ele fala assim, não, de Krishna coisa nenhuma, do Evangelho Eterno. O Oswaldo fala assim, porque não é negar a validade da matéria, não é negar, né? É usar bem tudo quanto é da matéria, o Oswaldo fala. Ele fala assim, lidar com ela como uma ferramenta de bom uso, mas não é idolatrar, porque a idolatria é colocar a matéria na frente do espírito. Então, às vezes a gente pensa assim, a idolatria é só eu chegar na imagem e idolatrar. Não, na medida em que, para mim, o mais importante é a matéria, eu estou pondo ela na frente de mim mesma, que sou uma centelha divina, que sou o espírito, né? Mas sabe o que eu queria ver? Porque você tinha dito que uma das... do caminho ótimo lá, não sei, acho que é a meditação. E você teve uma experiência. Conta pra gente. É que a... A menos que você tenha mais alguma coisa da quarta verdade para falar, não.
Não, a quarta nobre verdade que a gente não chegou a mencionar. Ah, então vamos lá! Faltando uma verdade. Não chegamos à quarta verdade. Que é o caminho, né, que conduz à cessação do sofrimento, né, que é o caminho óctuplo, né, ou o nobre caminho óctuplo, que a gente não vai detalhar hoje, né, mas a gente pode enunciar aqui, né, quais são os 8 itens, né, desse caminho óctuplo, né, que são o entendimento correto, o pensamento correto, e aí esses dois fazem parte do bloco da sabedoria, né? E a partir daí você tem a linguagem correta, a ação correta e o modo de vida correto, que fazem parte do bloco da moralidade, né? E então você tem também o esforço correto, a atenção plena correta e a concentração, que fazem parte do bloco da concentração, né? Então você tem esses 3 grandes blocos, né? Que é sabedoria, moralidade e concentração, né? E a meditação ela vai trabalhar muito o bloco da concentração. Olha que legal, eu nunca tudo. tinha... Não, eu nunca não conhecia mesmo. Conhecia o caminho óctuplo, que a gente até já fez muitos anos, 20 anos atrás a gente fez aqui, quem fez foi o Milton. Mas esses blocos acho muito didático, né? E aí foi que você foi para a sua experiência de meditação. Sim, né? Conta para nós. Tem o curso de 10 dias, né, de meditação Vipassana, né? Que aqui perto de São Paulo acontece lá em Santana do Parnaíba, né, no Dhamma Sarana. E nesse retiro você não apenas exercita as técnicas de meditação, mas você também precisa vivenciar, né, o caminho óctuplo, digamos assim, né? Então, por exemplo, a parte da moralidade, ela é garantida, por exemplo, a palavra, né, a linguagem correta, ela é garantida pelo silêncio. Para você, fica quieto, você não, Fala nada fecha a que boca. você sai bem. Para garantir que você não viole, né, a linguagem correta. Durante a experiência. Então é um retiro de silêncio também, né? E aí para que, claro, né, para você vivenciar também a ação correta, né, que envolve não matar, você tem uma dieta vegetariana, né? Você também não pode matar nem insetos, né? E você não pode ter nenhum tipo de contato físico, né, entre os participantes. E aí, claro, o principal, né, o foco é você trabalhar a concentração, né? Então, por exemplo, nos primeiros 3 dias, você afina a sua mente na sua atenção, prestando atenção só na sua respiração. 4 dias? 3 3 dias. Então, são 10 horas por dia em que você só presta atenção na sua respiração, né? Parece simples, e é simples, mas não é fácil. Mas como assim? Como simples. Você fica sentado 10 horas? Fica sentado 10 horas por dia, só observando a respiração. Isso para treinar a atenção, né? Porque a gente sabe que a mente divaga. Né? E divagava, né? Então já está num pensamento lá longe, né? Ou lá atrás no passado. E o exercício é exatamente isso. Você perceber e também não se criticar muito, né? Você fala, tudo bem, a mente divagou, volto para a respiração, né? E isso, com o tempo, você vai percebendo que vai te trazendo uma paz, né? Porque não só lá os barulhos externos silenciam, né? Porque você tem que observar o nobre silêncio, e você está num local onde é de natureza, né? Então só o canto dos pássaros, né? São o único ruído que você ouve, mas também você silencia com a meditação, né? E aí você encontra um lugar de muita paz, né? Um lugar que tem muita plenitude, né? Digamos assim. E aí, é claro, né? Nesse estado de coisas, quieto, né? Mais harmonioso, você está muito menos tendente, por exemplo, a violar a moralidade, né? Você perde qualquer tipo de agressividade que você pode ter ou de reatividade, né? E mais, né? Você adquire um conhecimento que é o conhecimento pela experiência própria, né? Por exemplo, a gente falou da nobre verdade do sofrimento, né? E da nobre verdade da cessação do sofrimento. Realmente, lá você, por exemplo, vai observar uma dor que você tem nas costas e você vai perceber que aquela dor não é só a sensação física, né? Ela é também a sua agitação mental, né? Você fala, ai meu Deus, tá doendo, não sei o que lá. Quando você silencia isso e olha só a sensação do corpo,
você vê que aquela dor ela vai ficando pequenininha e uma hora some, né? Olha, Tinha pensado nisso. Então você vê coerente. realmente, você percebe na prática, quando você desapega daquele sofrimento, ele desaparece. esse é um outro Então, modo de entender o desapego, né? Sim. Olha, mas, ô Vinícius, não dói ficar sentado 10 horas? No começo dói. No começo dói, sim. Mas o exercício é exatamente isso, né? Você tornar a mente menos reativa Pensei e aí nisso. reduzir aquela sensação, só a sensação do corpo, e eventualmente ela desaparece. Porque você não alimenta, não dá energia mental para ela, né? Nossa, eu não sei se eu consigo. Eu tenho vontade, eu não sei se eu consigo. E Eu depois desses 3 dias? Depois desses 3 dias que você já afinou a sua atenção, né? Aí sim você entra na meditação Vipassana, né? Que é você observar principalmente as sensações do corpo, né? Do pé à cabeça. Você vai movendo a sua atenção ao longo do corpo e tenta permanecer consciente o tempo todo, né? Então não pode cochilar, né? E também você tem que permanecer equânime, né? O que é equânime? Você não reagir, nem reagir com apego às sensações que são agradáveis, né? E nem reagir com aversão às sensações que são desagradáveis. Krishna puro, né? Krishna puro. Buda puro. Buda puro. Então, é esse o exercício, né? Você tornar sua mente menos reativa, né? Mais equânime e mais consciente, né? Que são condições que quando você volta para a vida prática, é claro que você não vai atingir aquele estado de silêncio e quietude do retiro, né? Sim. Mas você já tem uma referência. Então você já sabe, eu estou agitado. Tem um aprendizado, que legal. Porque Nossa, Vinícius, eu morro de vontade de fazer, mas eu tenho muitas dúvidas com relação a eu ter conseguido. Para você, qual foi a maior dificuldade? A maior dificuldade é realmente isso, você desapegar, né? Porque, por exemplo, para mim a sensação que foi mais desafiadora foi a dormência nas pernas, né? Meu Deus. Porque o que a gente tem como senso comum, né? Ah, não, a minha perna está dormindo porque cortou a circulação, eu vou ficar com uma gangrena, né? A gente fica com esse sofrimento mental. Só que daí eu lembrei, não, a dormência na perna, ela é um bloqueio do nervo. Não tá, o sangue está circulando, né? Então, você aceitar aquela situação, aceitar aquela sensação, até que ela desapareça, né? Para mim foi o maior desafio. Maior desafio. Olha, eu teria dificuldade de fazer todo esse retiro, mas aprendi bastante agora. Bastante. Porque eu comentei com a Lenira recentemente. O que me cansa normalmente na rotina do dia a dia não é o fazer, é o que tem que fazer. Então, amanhã tem que fazer tal coisa, depois da manhã tem que fazer tal coisa. Então isso cansa tremendamente. A gente precisa começar a desapegar, a relaxar. Mas eu fico pensando aqui, a gente viu algumas vidas do Vinícius, então a gente sabe que ele tem uma experiência passada de monge. Então de monge. Então a gente acha que isso ajuda, né? Mas eu fiquei assim, maravilhada quando ele falou, eu tenho vontade, mas realmente eu não estou nesse nível. Eu não conseguiria ficar 10 horas sentada. Olha, eu vou te falar que tem 50 vagas para homens, 50 para as mulheres, né? Os homens que são mais resistentes a esse tipo de prática, né? Só 2 desistiram. 48 conseguiram. E Mulher 5 100% deles conseguiu. eram da terceira idade e sofreram bastante, mas persistiram e conseguiram. Então, eu diria assim, com tranquilidade. Se quiser e se persistir, consegue. Até você, Lenira. Então tá joia. Você queria voltar naquele áudio, naquela mensagem do começo? Vamos que a gente vai para a oração? Me chamou bastante atenção o que a Lenira escolheu para a gente falar aqui hoje, porque está no sermão de Buda, na biografia do Siddhartha, está escrito assim: bem-aventurados aqueles que sabem e cuja sabedoria está isenta de enganos e de superstições. Bem-aventurados aqueles que transmitem o que sabem de forma amável, sincera e verdadeira. Bem-aventurado aqueles cuja conduta é pacífica, honesta e pura. Pois é, a gente convida você para o próximo programa. Eu vou ter que reagendar toda a nossa programação, mas o Vinícius volta, não é, Vinícius? Para a gente fazer o caminho óculo. E agora eu quero passar uma oração muito linda, que é a prece do servidor. Então a gente convida você a orar pela gente. Agora é hora de prática na vida, o conhecimento e prática de vida. Então a gente convida você a pensar nas suas necessidades, pedir a Deus, a Bezerra, a Maria, os pretos velhos, índios, hindus e caboclos, tudo aquilo que você precisa, lembrando que primeiro vem de Deus para depois vir por eles.
enquanto você pede também por todas as dores do mundo, por todos os nossos irmãos que sofrem, enquanto a gente faz com o coração essa oração, a primeira. A prece do servidor. Sagrado princípio do todo, causa infinita dos infinitos efeitos. Em teus desígnios eternos, perfeitos e imutáveis, quero beber conhecimentos para que nobres sejam os meus pensares e sentires, vindo minhas obras a constituir testemunhas de tua onisciência. Neste mundo de imperfeições e de sofrimentos, dá-me o poder de comandar meus impulsos, enveredar certo minhas inclinações, a fim de servir de condutor aos irmãos que forem ainda menos conscientes do que eu. Que eu possa dominar minhas tendências e paixões inferiores para vir a ser realmente um servidor da verdade que livra e da virtude que glorifica. Confiante na tua lei e na tua justiça, aguardo, ó Senhor, a delegação de ter poder sobre as criaturas malévolas, encarnadas ou desencarnadas, que venha a poder, se for de teus santos desígnios, ensiná-las e encaminhá-las, porque, enfim, todos são filhos do teu infinito amor, estando destinados ao sagrado objetivo que é o grau crístico. Ó Pai Divino, pela glória de Jesus Cristo, o teu Verbo neste planeta, rogo a graça do trabalho, que a minha vida seja um roteiro de verdades semeadas e bondades distribuídas, a fim de que me faça digno filho teu, sabedor de que a cada um será dado segundo as obras que praticar. Desejo fazer da verdade, do bem e do bom a minha religião. Ó Ser dos seres, ó Senhor do infinito e da eternidade, concede-me a oportunidade de conhecer cada vez mais para dar cada vez mais dignos frutos pelo exemplo, a fim de apressar a evolução desta humanidade, que este mundo de imperfeitos e sofredores venha a ser, em breve, uma das felizes moradas de tua infinita criação. Rogo, ó Pai Divino, por todos os teus filhos, reconhecendo uma só origem divina, um só processo evolutivo e uma só sagrada finalidade. Desejo a graça de tua justiça para em teu santo nome convidar a todos no sentido de saber certo, sentir bem e proceder com dignidade. E isto, Senhor, para que todos venham a ser o mais breve possível acima de mundos, formas e transições. Ó Supremo Espírito, essência divina que tudo manifesta, sustenta e destina, é no teu seio de luz, glória e poder que mergulhamos os nossos pensares e sentires para aí render graças pela tua divina paternidade. E pelas tuas graças, Senhor, fazei que seja este filho teu, um fiel discípulo da excelsa doutrina, cujos fundamentos são a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude. Essa oração, gente, ela está no Evangelho Eterno, ela é lindíssima, é um roteiro de vida, um roteiro de uma evolução segura. Você pode receber aí no aconchego do seu lar, basta mandar um WhatsApp para 99608-4846 aqui em São Paulo. Nosso recadinho, pode falar das orações também. Isso, o mestre Oswaldo Polidoro passou a vida recomendando: procure um local de oração bem cristão, onde se respeite os 10 mandamentos, onde se pratique os dons mediúnicos, e dizia ele: vá orar pelos outros no meio dos outros, cumprindo e respeitando o 4º mandamento da lei de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. E, em especial as mulheres, o mestre recomendava: ao deitar, dizia, façam a oração a Maria, pedindo pelas crianças nuas, famintas e doentes do mundo.
E aos homens a recomendação em especial, né, era, ao deitar, façam a oração a Bezerra de Menezes, para que enquanto o corpo repouse, você possa trabalhar nos hospitais do espaço. Essas orações estão no livro Evangelho Eterno, você pode ganhar, mandando WhatsApp para nós no 99608-4846. Ou entrando, baixando lá do portal Conhecer para Transformar, ou até baixando também das nossas mídias Informes Divinos, tá bom? E agora, lembre-se, a nossa primeira meta é permanecer na terra dos futuros ciclos. Por isso, viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Mantenha esse estado de oração que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui na próxima semana, nesse mesmo horário. Programa Divinista Rádio, Vibe Mundial, 8 horas da manhã. Obrigado, Vinícius. Até a próxima. Ele volta semana que vem, né? A semana que vem. Nós ia falar hoje das 4 novas verdades e o caminho óctuplo. Semana que vem, o caminho óctuplo. Tenham um bom domingo e uma ótima semana. Fiquem com Deus.